Amigos da Mordomo Livraria, apresento a vocês o livro Poder pela Oração, de E.M. Bounds. O autor viveu nos Estados Unidos no século XIX, veio a falecer no início do século XX, e ele passou pela Guerra Civil Americana, período no qual ele passou algum tempo preso por ser abolicionista e não fazer juramento ao governo. Depois de solto, voltou a exercer uma função que ele exercia antes, que é a de pastor, além de advogado também que ele foi, numa congregação metodista, e registros contam que a sua principal atividade, tanto na congregação quanto particular, era a oração. Ele acordava para orar das 4 às 7 da manhã todos os dias, e sua principal forma de trabalho, digamos assim, na congregação eram reuniões semanais de oração com o povo. Ele ficou conhecido localmente por gerar um despertamento nas pessoas, na igreja, e no final da sua vida, já com 71 anos, ele escreveu esse livro em 1906 e teve um grande impacto na comunidade da época e até hoje. Inclusive Leonard Ravenhill testemunha em uma das suas pregações que após ler esse livro ele teve um divisor de águas na sua vida de oração. Tamanha importância, tamanho conteúdo que E.M. Bounds colocou sobre a oração nesse livro. Em cerca de 95 páginas, ele desenvolve a ideia de que Deus não tem outros métodos a não ser usar homens de oração. Ele viveu num tempo, ali no final do século XIX, que os Estados Unidos estava passando por uma grande industrialização, que os Estados Unidos estava passando por um crescimento econômico muito grande, e isso estava influenciando a igreja, à medida que as pessoas queriam métodos melhores para acelerar o crescimento da igreja e o avanço do reino de Deus. Mas ele levantou uma bandeira dizendo que não, os métodos de Deus não mudaram. Os métodos de Deus são homens de oração. Para ele, o único meio de Deus fazer algo na terra, gerar santidade, são homens de oração, porque o Espírito Santo não flui através de maquinário ou fórmulas mirabolantes, mas através de homens, e homens de oração. Então, o que ele defende? Que o verdadeiro homem de Deus é aquele que gera vida, é aquele que prega e gera vida quando prega. É aquele homem que é feito a partir do aposento recluso com Deus, a partir do lugar secreto com Deus. Não se trata de fazer uma pregação bonita meramente, não se trata de ter as coisas todas no lugar, mas de gerar vida. E esse é o poder que a oração nos dá. Ela nos faz em Deus acessar as forças que geram vida. Então ele trabalha a ideia aí do que é uma pregação que gera vida e uma pregação que gera morte. Ele também fala sobre empregar tempo na oração, né? Como a nossa pouca estima pela oração atual, né? Ela fica evidente com o pouco tempo que nós dedicamos a ela, pouco tempo que nós devotamos a ela. Apesar de o valor das nossas orações não poderem ser medidos pelo relógio, por outro lado também a oração não é um dever trivial, não é algo que nós podemos fazer pegando fragmentos aqui e ali dos nossos compromissos diários, dos negócios da nossa vida. Não, ela requer o melhor do nosso tempo, o melhor da nossa força. Afinal de contas, a familiaridade com Deus a ponto de influenciá-lo e a ponto de ele liberar vida na terra, não vem com contatos esporádicos. Um homem de Deus, um pregador, um homem com uma responsabilidade diante das pessoas, ele não vai gerar vida se ele não tiver primeiro no seu aposento recluso com Deus, tendo uma vida de oração consistente e eficaz, gerando vida de fato, não somente cumprindo tabela. Essas pessoas que cumprem tabela, ele coloca como sendo um agente funerário da igreja, né? Como fazendo ali toda uma arrumação encantadora, o caixão mais caro, as flores mais belas, mas ainda é um funeral. Por mais bonito que pareça, o que está acontecendo ali é morte, não é vida. Então ele também traz o exemplo dos homens de Deus da história, como John Fletcher, John Welsh, Adoniram Judson, David Brainerd, ao qual ele dedica um capítulo exclusivamente para contar a história de David Brainerd. Então todos esses homens ele cita, Spurgeon também, que eles
divergiram em escatologia, divergiram a respeito da salvação, disso e daquilo, mas na oração todos eles convergiam. Todos eles tinham oração em alta estima, todos eles tinham a oração como uma alta prioridade e conduziam o povo de Deus a gastar tempo e a valorizar a oração. Não que dons, talentos, eloquência sejam ruins necessariamente ou devam ser rejeitados, desprezados, não, mas eles não atenuam a necessidade de oração, mas eles aumentam a intensidade, as exigências de oração em nossas vidas. Por quê? Porque, como Lutero dizia, quanto mais compromissos eu tenho, mais eu tenho que orar, porque só assim eu serei eficaz. Então, quanto mais habilidades e meios eu tiver para a pregação, mais eu preciso orar para que elas sejam eficazes, para que elas gerem vida de fato e Deus possa usar a minha vida como um instrumento de fato. E como é importante tudo que A.M. Bounds falou, todas essas profundas sentenças que ele coloca, tudo que ele trabalha nesse livro, a influência que já gerou em mais de 100 anos de publicação, e tendo em vista também como ele mesmo cita no livro que a maior benfeitoria que essa era pode ter é um homem que conduza os pregadores e a igreja de volta à oração. Tendo em vista essa grande verdade, é que nós estamos oferecendo esse livro em nosso site mordomolivraria.com.